de João, capítulo 4, verso 16, em nome de Jesus. É aqui que nós vamos começar. Nós falamos a respeito disso no domingo passado. Eu quero sua total atenção agora. Diga assim comigo, ó, o amor perfeito lança fora o medo. E tem que acontecer isso. O amor, ele traz confiança. Vamos lá? Olha o que diz aí, 1 João 4, versículo 16. Podemos ler? Já está na tela lá? Põe para mim aí, 1 João 4,16, por favor. Isso. Quem precisar de ajuda, é só pedir que os irmãos te ajudem a encontrar. 1 de João 4,16. Isso. Por que não está aparecendo? Está travando? Você vai colocar ali na tela. Se você não tiver a Bíblia, pode acompanhar por ali também. Em nome de Jesus. Está um pouquinho mais fresquinho aí hoje, sim ou não? É uma melhorada, né? Glória a Deus por isso, vai melhorar mais. De manhã nós não precisamos nem ligar os ventiladores, já estava bem fresquinho. Estava um ambiente agradável. Só que eu sei que tem gente que é friento, né? Quem está com frio? Quer ver? Deixa eu ver. Tem ninguém com frio? Glória a Deus. De manhã tinha uns que estavam assim. Falei, traz blusa. Porque agora, graças a Deus, a coisa ficou boa para quem gosta de frio, né? Mas não é para gelar, tem faltando uma máquina ali, mas graças a Deus colocamos, já tem duas funcionando, com a que já tinha, então fica um ambiente mais agradável, né? Graças a Deus por isso. A coisa foi tão séria o ano passado, antes da gente entrar aqui, que nesses cultos assim, de domingo à noite, eu me lembro de gente que passou mal, de tão calor que estava. A gente não sabia se deixava a porta fechada, se deixava a porta aberta, se fechava a porta para tentar segurar mais o ar aqui dentro. Todo mundo passava mal. Se abrir a porta, o barulho lá fora não deixar a gente escutar o culto. Era uma luta, né? Mas está melhorando, graças a Deus. Todos encontraram? Vamos lá então, já apareceu ali na tela. E o que diz ali? 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é o quê? Amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. E Deus é amor. Quem está no amor está em Deus e Deus está nele. Olha o versículo 17 agora, presta atenção. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Essa é a palavrinha-chave aqui. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E ele fala no 18. No amor não há temor ou medo, tá? É a mesma coisa aqui. Antes, perfeito amor lança fora o quê? O medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. O que teme não é perfeito em amor. Porque o perfeito amor, ele vai lançar fora, ele vai afastar o medo. Então olha para o pastor, o servo de Deus, a serva de Deus, o cristão, ele tem uma característica em todo aquele que realmente está perfeito no amor. Quando eu falo perfeito no amor, é perfeito na comunhão. Amém, Jesus? Essa pessoa que serve a Deus, ela tem que ser diferente do mundo. Ela não tem medo. Não é que ela não tenha por ser diferente dos outros seres humanos. Não, ela tem o medo de qualquer ser humano, porque o ser humano tem medo. Nós fomos criados com isso. Nossa carne teme. Mas quando há em nós esse amor perfeito, o amor é maior do que o medo. Diga glória a Deus. Tem que ser. E quando eu falo medo, eu estou falando medo de tudo. Vou começar pelo medo do juízo, do dia do juízo final. No versículo 17, ele fala assim, ó, volta para mim no versículo 17, ele vai colocar ali na Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, ela é um pouquinho diferente, foi o que a gente usou na semana passada. Aqui na Bíblia Corrigida diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Ali vai falar assim, ó, põe para mim o 17 na Bíblia NVT. Está travando muito aí?
Ixi, então deixa. Vamos ficar só aqui mesmo. Então, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Confiança. Então, tem muita gente que nem mesmo tem essa confiança no dia do juízo, morre de medo, vive de maneira temerosa. Se hoje for o dia do juízo, se hoje for o dia da volta de Cristo, ai meu Deus, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que vai acontecer comigo. Talvez não, eu não vou usar meias verdades, porque a Bíblia é a verdade. Ele disse que aquele que teme não está perfeito em amor. O amor ainda não está perfeito dentro de você, não está completo dentro de você. Por que você ainda teme a morte? Por que você ainda teme o dia do juízo? Mas pastor, como é que eu não vou ter medo da morte? Não deveria, nem da morte, nem do amanhã, nem do que há de vir. Isso não pode ter no seu coração. Por mais que você seja ser humano, quando o amor está dentro de você, ele é maior do que o medo. Diga glória a Deus. Você vê isso nos cristãos da Bíblia. Você pega lá no Novo Testamento, quando os discípulos iam para a morte, eles iam, meu irmão, andando firme. Eles não tinham medo nenhum. A Bíblia fala, por exemplo, de Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava preso para que no outro dia ele fosse decapitado. A Bíblia fala que ele foi preso, aquela noite ele ia passar na prisão, guardado por 16 soldados. E no dia seguinte ele sabia que ele seria apresentado. E quando fala apresentado, seria para morrer. Tiago, irmão em Cristo, já tinha morrido, tinha sido decapitado. E a igreja estava fazendo contínua oração para que Pedro fosse livre, houvesse o livramento de Pedro. E a Bíblia diz que a igreja orava e Deus mandou um anjo. Só que quando o anjo chega lá, Pedro estava para ser morto, estava dentro de uma prisão, estava guardado por 16 soldados. E o Pedro estava fazendo o quê? Quem lembra? Alguém lembra? O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Olha para mim. Você, se soubesse que no outro dia você seria apresentado para morrer, se você soubesse que no outro dia sua cabeça seria arrancada, você estaria fazendo o quê? Dormindo? Você conseguiria dormir? O que é isso, pastor? É o perfeito amor. A Bíblia fala que ele dormia, está lá em Atos. Aqui, ali tá difícil, não dá para usar no outro ali não? Tenta mudar aí para mim. Isso, Atos capítulo 12, acho que é o versículo 16, se eu não me engano. Está funcionando aí agora? Atos 12, 16. Não, Atos 12, 6. Acho que é o 6. Fala assim, quer ver? Ó? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, quer dizer, ia comparecer para ser morto, né? Na mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E você, por causa das contas que tem para pagar amanhã, você, por causa da situação que você está vivendo, você perde o sono. Irmão, isso aqui é uma certeza, isso aqui é uma segurança que só o amor. O que eu falo, eu quero dizer, perdão, com amor? A comunhão. Só a comunhão com Deus é que traz. Eu tenho comigo uma frase que o pastor Jaime sempre fala, que é a seguinte: a comunhão traz segurança. Por que tanta insegurança? Por que tanto medo no seu coração? Olha o exemplo do próprio Jesus. Ele estava no barco com os discípulos, de repente vem uma tempestade, e não foi qualquer tempestade não, tem tradução da Bíblia que eu já li, que chama como se fosse quase um furacão. Quase um furacão. Não era coisinha pequena não. Tanto é que os discípulos estavam desesperados, com medo de morrer. E Jesus fazia o quê? Quem lembra? Fala aí o que Jesus estava fazendo naquele barco. Dormindo sobre uma almofada. Isso é o que, pastor? Isso é segurança. Isso é certeza. Isso é confiança. Isso é equilíbrio de quem está perfeito no amor. Por que Pedro estava dormindo entre dois soldados, pastor? Sendo que no outro dia ele podia ser morto. Ele tinha uma palavra, tinha uma promessa. Um dia lá atrás, Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, hoje você se veste sozinho e você vai para onde você quer.
Mas quando você for velho, Pedro, vão te vestir, vão vestir você e levar você para onde você não quer. Em outras palavras, Deus havia prometido, Jesus havia prometido, que ele não ia morrer jovem, ele ia chegar à sua velhice. Pedro, meu irmão, tinha certeza, segurança absoluta que aquele não seria o fim dele. Diga glória a Deus. Irmão, o perfeito amor lança fora o medo. Volta lá para 1 João 4, versículo 17. Nisto é perfeita a caridade para conosco. Agora dá para pôr aí na Bíblia NVT? E vai mudar para mim? 1 João 4, 17 na Bíblia NVT. Coloca aí para mim. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais o quê? Só que você reparou esse detalhe? É à medida que permanecemos em quem? Em Deus. Sabe por que às vezes nós não estamos conseguindo essa confiança, que o amor seja maior do que o medo do nosso coração? Porque nós não estamos permanecendo em Deus, não dá tempo para Deus. De manhã, no culto de manhã, eu estava comentando com os obreiros o seguinte: o salmista Davi, ele fala muito de esperar pelo Senhor. O que é esperar pelo Senhor? É você falar assim, por exemplo, vou tirar 1 hora, eu vou ficar aqui na presença de Deus, oferecer, consagrar essa 1 hora para Deus. Dentro dessa 1 hora eu vou orar, depois que eu orei eu vou ler a Bíblia, e se eu já orei, se eu já li a Bíblia, eu vou ficar ali parado, meditando naquilo que Deus quer falar ao meu coração, oferecendo a Deus, dando a Deus um tempo para que Ele possa ministrar em mim. Hoje as pessoas não fazem isso. Hoje ninguém quer esperar na presença de Deus. Nós temos a vida tão corrida que Deus tem que falar conosco em 20 minutos enquanto a gente está andando, enquanto a gente está fazendo outra coisa, porque nós não temos outro tempo para que Ele venha falar conosco. Você precisa parar e tirar um tempo para aperfeiçoar a sua comunhão com Deus, para que o amor seja perfeito, porque quando o amor, a comunhão está perfeita, não tem medo. A comunhão perfeita, o amor perfeito, lança fora o quê? O medo. Olha o versículo 18, na Bíblia NVT. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor faz o quê? Afasta o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o quê? Amor. O que é plenamente? Cheio, transbordando. Está faltando comunhão. Estamos em falha. Eu contei aqui que quando aconteceu comigo um dia, eu precisava fazer uma cirurgia às pressas. Eu estava na igreja no sábado, passei o dia todo, trabalhei o dia todo, e até tarde na igreja, 10 da noite, mais de 10 da noite saímos da igreja. Fui para casa, comemos. Naquela madrugada eu levantei para orar, muito mal. Mal mesmo, sentindo uma dor terrível e passando mal, e fiquei ali em oração, orando. Passei 1 hora ali em oração, não resolveu. Falei, vou deitar, porque no outro dia era Santa Ceia, era domingo e era Santa Ceia. 5h30 mais ou menos eu tinha que estar de pé. Falei, eu preciso dormir um pouco, porque daqui a pouco eu tenho que estar de pé. Era 5h30 da manhã, falei, eu preciso descansar. Deitei na cama, rolava para um lado, rolava para o outro e não conseguia dormir, passando mal, sentindo dor. E aí minha esposa, vamos para o hospital. E eu ficava falando, não, é a Santa Ceia. É Santa Ceia, eu tenho que ir para a igreja. Não vou para o hospital, não. Ela só conseguiu me convencer, que ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos agora. Se não for nada, dá tempo de você ir no hospital e ainda voltar para a igreja. Chegar a tempo lá da Santa Ceia. Aí eu fui. Ainda bem que eu fui. Cheguei lá, já não conseguia nem andar mais. Tiveram que me pegar de cadeira de roda. Quando eu cheguei, a médica me examinou, falou assim, ó, você já vai para a cirurgia agora, urgente, você tem que ir ainda hoje. Ela falou, é suspeita de apendicite. E eu fui, já fui até de ambulância, cheguei, era num domingo, como eu falei, era um domingo, né? Seria até Santa Ceia na igreja. E a enfermeira falou assim para mim, olha, precisa fazer uma ultrassom para confirmar, para poder fazer a cirurgia, senão não faz. E o médico da ultrassom não vem domingo aqui, não. Domingo? Ele não vai aparecer aqui, não. Você vai ter que aguentar aí, quem sabe, até segunda-feira. E eu comecei a orar, e aquela dor insuportável. De repente, antes do almoço, eu fui de madrugada, mas quando foi lá antes do almoço, acho que umas 10 e pouco, esse médico aparece lá do nada. A enfermeira falou assim para mim, rapaz, eu não sei o que esse médico veio fazer aqui. Eu falei, eu sei. Isso é o Espírito Santo. Ele fez
a ultrassom em mim. Ele falou, rapaz, eu não sei como que a sua apêndice não estourou. Ela está com o dobro de tamanho. Geralmente ela tem 7 milímetros, a minha estava com 14. Dobro. E se estoura, depois a gente vai saber das histórias, né? De casos e tantos casos. Se estoura, você vai para a UTI e vai fazer aquela cirurgia, abrir o abdômen, tem que fazer lavagem, e tem que isso, e tem que aquilo. E quanta gente depois a gente ficou sabendo que até perdeu a vida. Uma brincadeira dessa. Mas, meu irmão, diante do Espírito Santo, não era eu. Eu não estava em mim, eu estava com uma paz tão grande que, eu não estou falando para me exaltar, eu mesmo me surpreendi. Sabe quando você mesmo fica surpreso? Eu ficava assim, não era para eu estar preocupado? Porque do meu lado tinha um rapaz numa situação igual. Nós recebemos diagnóstico praticamente junto. Quando esse rapaz recebeu o diagnóstico, esse rapaz caiu num choro, mas num desespero tão grande, e ali eu vi a diferença. Do que eu sentia, pro que ele estava sentindo. E ele começou a chorar desesperado, meu Deus, como se tivesse declarado a morte dele. Meu Deus do céu e tal. E eu estava numa paz, eu estava tão tranquilo. Mas aí eu descobri o porquê. Ele começou a chorar. Ontem eu estava lá na minha casa fazendo um churrasco. Quem imaginar, olha como as coisas acontecem. Hoje eu estou aqui. Ai meu Deus, tem misericórdia de mim e tal. Aí começou a falar, eu falei, rapaz, calma, por que você está tão desesperado assim? Falei, não é assim não, misericórdia, olha, eu não gosto de hospital. Falei, quem é que gosta? Só quem trabalha lá, né? Parabéns para os irmãos que trabalham, acho que nem eles. E quem é que gosta de hospital? Falei, calma, aí eu fui descobrir. Falei para ele, olha, se a gente for e não voltar, irmão, eu estou com Cristo, nós vamos para a glória. Deus sabe qual é o nosso último dia. Se voltar a mim, vamos voltar, mas vamos com confiança, não tem problema. Eu sou desviado, minha mãe me chama para ir para a igreja, eu não vou, e isso, aquilo, mas eu conheço a palavra. Eu falei, eu não queria colocar medo nele, mas eu aproveitei. Falei assim, então, e se hoje for o seu último dia? E agora se você for para lá e não voltar? Você está preparado? Você está pronto? Não, pelo amor de Deus, não fica falando essas coisas não. Falei, vamos fazer o seguinte, se acerta com Deus, vamos fazer uma oração aqui agora. Vamos orar, você se conserta com Deus. Nós não sabemos nem um dia nem a hora, mas nós temos que estar o quê? Preparado. Orei com ele e tal, tudo. O médico chegou e falou, quem vai primeiro? Eu falei, doutor, deixa que eu vou, que tem umas coisas para resolver ainda. Deixa que eu vou, eu estou indo. Fui e falei, fica com Deus, vai dar tudo certo. E meu irmão foi lá, chegou lá, o anestesista falou, você vai dormir. Eu apaguei. Se tivesse que ter ido, tinha ido. Mas diante do Espírito Santo, aquele dia eu me surpreendi. Dentro do meu coração não tinha medo nenhum. O perfeito amor lança fora o quê? O medo. Só que olha para o pastor, eu também não tenho vergonha de falar que em algumas situações eu passei na minha vida que eu senti muito medo. O medo tomou conta de mim. Por quê? Quando isso aconteceu, eu percebi que eu não estava perfeito em amor, eu não estava bem. Do jeito que deveria estar. Eu não estava em comunhão. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o medo, ele entra onde está faltando comunhão. Onde o amor não está o quê? Perfeito. Olha lá, volta aqui, versículo 18, a Bíblia corrigida. Ele fala assim, põe lá. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o quê? O temor. E o temor tem consigo a pena. E o que teme não está perfeito em? Pode escrever o que eu estou te falando. Quando o medo está maior no seu coração do que o amor, é porque você não está perfeito em amor. O medo entra onde faltou comunhão. Onde o amor deixou um espaço, deixou vazio. Se tivesse perfeito em amor, se a comunhão tivesse perfeita, não teria medo. Diga glória a Deus. Não deveria ter. Quer ver? Vamos lá rapidinho para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso.
Quem está entendendo até aqui, diga amém. Hoje você tem que sair daqui liberto desse medo. Tem gente que tem medo do amanhã, tem medo que pode vir, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a esposa, tem medo de perder o marido, tem medo de perder um ente querido. Eu não estou dizendo que você não vai ter o sentimento, porque você é ser humano, mas o amor tem que ser maior do que o medo. Você não pode viver preso debaixo desse medo, dessa insegurança. Meu irmão, Deus não nos deu espírito de medo, diga glória a Deus. Olha o que diz aí 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito do quê? De temor, de medo. O que fala? Mas de fortaleza. O que mais? De amor. E o que mais? De moderação. E tem Bíblia que fala equilíbrio. Geralmente a Bíblia NVI fala equilíbrio. Tem alguma Bíblia que fala no lugar de moderação está escrito equilíbrio? Tem alguma Bíblia? A da irmã ali. Equilíbrio. Então 3 coisas, olha só, presta atenção. O perfeito amor. Deus não nos deu espírito de temor, né? Mas nos deu de fortaleza. O que é fortaleza? Fala assim comigo. Segurança. Irmão, a pessoa que ela está perfeita no amor, ela tem segurança. Ela pisa firme. Está lá uma crise, está todo mundo dizendo, você não está com medo de ser mandado embora? Não, não tenho medo de ser mandado embora, que se essa porta se fechar, Deus vai abrir outra. Fala assim, isso é segurança. Você não tem medo do seu marido te trair? Da tua esposa te trair? Já vi gente que morre de medo disso. Deixa eu te falar uma coisa, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Não adianta, meu irmão. Quem está perfeito em amor tem essa segurança. Mas você não tem medo do teu esposo te trair, da tua esposa te trair? As coisas hoje estão complicadas, hein? Não, não tem. Porque existe alguém que está guardando para mim o que é meu. Diga glória a Deus. Acabou. Mas você não tem medo de perder um emprego? Não é que você vai ficar fazendo do jeito que você quer, do jeito que você acha. Tem medo de ser mandado embora? Não, faço do jeito que eu quero aqui. Não. Mas você vai andar com segurança. Enquanto está todo mundo desesperado, você está dizendo, se fechar essa porta, eu não tenho dúvida de que Deus vai abrir outra. Diga glória a Deus. Essa segurança que você tem que ter. Você não está preocupado? Tem as contas para pagar amanhã. Como é que você vai fazer? Não sei, mas eu creio num Deus que vai me sustentar e vai enviar para mim o socorro. Amém, Jesus? Tem que sair esse medo hoje do seu coração. Deus não nos deu espírito do quê? De medo. Uma vez, nunca mais esqueci, quando eu ouvi um missionário pregar sobre isso. Ele disse assim, o medo é um espírito. Olha lá, o Senhor, volta lá para mim, 2 Timóteo 1,7, a Bíblia corrigida. Porque Deus não nos deu espírito do quê? De temor, de medo. E ele falou assim, eu nunca mais esqueci, o missionário disse, o medo é um espírito. E é um espírito que Deus não nos deu, diga glória a Deus. Deus não nos deu esse espírito. Onde esse espírito entra? Como eu te falei, naquele espaço que foi deixado pela falta da comunhão. É quando o amor não está o quê? Perfeito. Porque o perfeito amor faz o quê com medo? Lança fora. Tem que cair por terra, tem que ir embora. Pastor, tenho medo de ficar velho, tenho medo de ficar velha, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo. Não, para com isso, você tem que andar com confiança. Talvez você está com esse medo no seu coração, porque está faltando aí a comunhão, o amor não está perfeito. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, segurança. Está tudo caindo ao seu redor e você está ali firme. Você não é como quem está lá fora, que não conhece a quem serve, em quem está crendo. Já vou falar isso para vocês, tem que saber em quem você crê. Porque quando você sabe em quem você crê, tua comunhão está perfeita, você não depende das circunstâncias. Está tudo caindo e você vai estar lá. Eu estou seguro. Eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim, que Deus está me guardando. Eu não dependo do que vai acontecer à minha volta. Quem tem medo das circunstâncias é quem não sabe em quem tem crido. Vamos ver isso aqui? Versículo 12. Você está no 7, pula para o 12. Diz assim, por cuja causa padeço, também isso,
mas não me envergonho. Por quê? Lê você agora, por favor. Porque, lê você. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é o quê? Poderoso. Para quê? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga glória a Deus. Quando você sabe em quem você tem crido, a tua comunhão está perfeita, o amor está perfeito, você não tem medo de nada, nem da morte. Diga glória a Deus. Ai, pastor, eu morro de medo de perder o meu filho. Às vezes estou falando com alguém aqui, uma senhora, que o seu filho sai para viajar, sai para trabalhar, a senhora fica lá, não consegue dormir, está dormindo à base de remédio quando dorme, olha lá, quando dorme. Às vezes fica a noite inteira acordado. Estou falando com você que está com medo de perder o seu emprego, com medo de falir a sua empresa. Meu irmão, você não sabe em quem você tem crido? Ah, pastor, eu sei, não sabe não. Porque quem sabe em quem tem crido tem uma palavra. Qual é a palavra que você tem no teu coração? A palavra que Deus te deu. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Como que Deus se dá a conhecer? Pela palavra dele, pela comunhão com Ele. E quando você tem comunhão com Deus, você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Diga glória a Deus. O que é seu você não vai perder. Você tem aquela certeza, aquela confiança que o que é seu, o seu depósito, Ele vai guardar até aquele dia. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei quem é que vai governar esse país, o que vai acontecer com esse mundo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Diga glória a Deus. Nós temos que saber. Lá fora, quem está lá fora tem que admirar o povo de Deus por essa diferença. É um povo que não tem medo. É um povo que tem uma segurança. É um povo apegado em alguma coisa que eles não conhecem. É um povo que sabe em quem tem crido. Diga glória a Deus. A igreja é aquela que não se desespera quando o mundo entra em crise. Olha quando aconteceu, veio a pandemia, quanta gente morrendo. E o mundo começa a olhar para a igreja, o mundo começa a olhar para o povo de Deus e falar, esse povo não tem medo? Esse povo é diferente? Esse povo não treme? Não, porque é um povo que sabe em quem tem crido. Diga glória a Deus. Nós não podemos, meu irmão, deixar o medo tomar conta de nós. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu sei em quem eu tenho crido. Pergunta para o irmão do seu lado, você sabe em quem você tem crido? Você sabe? Porque quando você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Diga glória a Deus. Quando você sabe, nós vamos ver isso aqui, em quem você tem crido, não há medo no seu coração. Vamos rapidinho para o Salmo capítulo 9, versículo 10, lá no meio da Bíblia. Salmo 9, 10. Esse salmo é tremendo. O que diz lá? Vamos lá ver, Salmo 9, 10. De vez em quando, pai e mãe que tem muito isso aí, né? Estou vendo ali a pequenininha, como que ela chama? Lorena, isso mesmo, Lorena Vitória, né? Tá lá a Lorena Vitória, ela está fazendo o quê? Agora aí. Está dormindo? Está acordada, mas dorme, né? Dorme com uma beleza, dorme gostoso. De vez em quando, mãe tem muito isso aí, pai também, porque eu faço. Tem filho pequeno, você gosta de ficar olhando e ver ele dormir. Você já fez isso? De vez em quando eu levantava assim, ficava lá vendo ela dormir. Olhava assim e falava assim, meu Deus do céu, como que dorme? Não tem preocupação nenhuma. Não se preocupa com nada. Quer nem saber. Dorme e dorme sem se preocupar que amanhã vai levantar, vai ter alguma coisa para ele comer. Vai ou não vai? Ele não está nem aí. Você viu uma criança, está lá, de 1, 2, 3 anos de idade, acordado de madrugada. O que foi, meu filho? Estou aqui pensando se amanhã vai ter alguma coisa para mim comer, estou preocupado. Você já viu alguma criança assim? Está nem aí, meu amigo. Eles brincam, cai na cama, faz o quê? Deita e dorme. Porque sabe o pai que tem, a mãe que tem. Diga glória a Deus. Deixa que eles se preocupem. Olha o louvor que nós cantamos aqui. Esse louvor, eu amo esse louvor. Quero ser como
criança. Nós temos que voltar, irmão, a deitar e dormir, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Falando com você que está passando a noite acordada aí, irmão, se você sabe em quem você tem crido, você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito. Diga glória a Deus. Deita e dorme, como uma criança, sem se preocupar. Fica olhando para você ver. É uma lição que a gente aprende com eles. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como o quê? Criança. Deita e dorme. Quer nem saber. Amanhã vai levantar e vai ter alguma coisa para comer. E ele não está preocupado com isso. Porque sabe, tem o pai, tem a mãe. Nós temos que fazer a mesma coisa. Por quê? Olha o que diz ali. Vamos ler juntos? Vamos lá, juntos, no 3. 1, 2, 3. Em ti confiarão. Quem? Para um minutinho. Olha como a Bíblia é verdadeira. Quem é que confia em Deus? Diga assim, ó, os que conhecem. A gente, olha como isso é verdade. Não é assim? Está lá, um exemplo, está o irmão ali. Alguém pergunta para você, você confia nele? O que você fala? Eu não conheço. Não conheço. Se eu não conheço, eu não posso o quê? Eu não posso confiar. Você conhece de vista, a gente se vê, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não tenho confiança em quem eu não conheço. Agora se a pessoa pergunta assim, você confia? Confio, conheço. Já tem tantos anos. Sei quem é, pode deixar, não tem problema. Você confia porque você conhece. Com Deus não é diferente. Está faltando conhecer mais de Deus. Isso que a Bíblia fala é conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quando a gente conhece, a gente confia. Está lá, ó, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Dá um glória a Deus aí, bem forte. Ô glória! Irmão, você não conhece a quem você serve? Tira mais tempo para conhecer mais de Deus. E como é que conhece Deus, pastor? Através da palavra dele. Aqui Deus se dá a conhecer, diga glória a Deus. Aqui Deus se dá a conhecer. Não tem outro jeito. Eu conheço bastante Deus, eu venho bastante na igreja, sento aqui bastante, ouço bastante a palavra. Se você prestar atenção e guarda, você está conhecendo mais. Mas se você senta aqui, entra por aqui, sai por aqui, você conhece Deus conhecendo mais da sua palavra. Perca, entre aspas, porque não é uma perda, mas perca mais tempo em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando. Tire um tempo ali e fala, Deus, vou esperar aqui na tua presença. Espero por tanta coisa. Você tira tempo e fica tempo lá na fila do banco, esperando o banco, esperando o gerente, esperando o médico. Marca consulta, chega 1 hora, o médico vai chegar 2 horas depois. É assim ou não é? Você não tem que esperar? Espera. Espera por Jesus. Fala, Jesus, vou ficar aqui 1 hora, vou esperar pelo Senhor. Eu vou tirar um tempo para ouvir o Senhor. E Deus vai se dar a conhecer a você. E quanto mais você conhecer, mais você vai confiar. Porque em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Diga glória a Deus. Está faltando isso para você vencer esse medo, essa insegurança a respeito das coisas. Essa insegurança a respeito do dia de amanhã. Ô meu irmão, se você conhece a Deus, você vai confiar nele. Porque você vai descobrir isso aqui, ó. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Você quer confiar mais em Deus? Quem quer confiar mais em Deus, diga eu quero. Então busca conhecer mais de Deus. E quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai confiar nele. Perfeito amor vai lançar fora o medo. Se eu ainda não estou confiando como deveria, é porque não estou perfeito no amor, não conheço como deveria o meu Senhor. Eu não estou sabendo em quem tenho crido. Eu preciso saber melhor em quem eu estou crendo. O quanto Ele tem poder, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu preciso saber, para eu poder confiar mais, para eu vencer esse medo, para eu vencer essa insegurança, para eu vencer essa ansiedade. Eu preciso conhecer mais do meu Deus. Põe isso no seu coração hoje. Fala, Deus, eu preciso conhecer mais do meu Senhor. Como pode eu ter uma palavra que o Senhor me deu? Como posso eu ter uma certeza no meu coração e continuar com esse medo?
Continuar com essa incerteza, com essa angústia, com essa ansiedade no meu coração? Se o Senhor já se deu a conhecer para mim, Deus, eu preciso tomar uma decisão, preciso conhecer melhor em quem tenho crido. Eu preciso saber melhor em quem é que eu estou crendo. Se eu estivesse perfeito em amor, eu não teria esse medo no meu coração, porque quem teme não está perfeito em amor. Não sou eu quem disse. 1 João 4,18. Quem teme ainda não está perfeito em amor. Não está plenitude, não está faltando a plenitude do amor, não está pleno ainda. Tem um espaço onde o espírito do medo está entrando. Vamos terminar? Aí em Salmo mesmo, capítulo 37, versículo 23. Eu amo Salmo 37, irmãos. Salmo 37, Salmo 34, maravilhoso. Salmo 37, 23, está pertinho aí. Quem achou, diga amém. Os passos de um homem bom, homem de Deus, mulher de Deus, são confirmados por quem? Pelo Senhor. Irmão, pessoa que serve a Deus, ela anda de maneira firme, ele anda de maneira firme. Ele não anda duvidoso. Será? Ah, meu Deus, tenho medo de fazer, tenho medo de agir, tenho medo de dar errado. Não, meu irmão, pisa que Deus firma os seus passos. Pisa que Deus confirma. Como Pedro, quando estava lá numa madrugada, no meio de uma tempestade, remando e não saía do lugar. Vem Jesus andando por cima das águas. Eles ficam com medo. Porque ninguém nunca viu ninguém andando sobre as águas. Acharam que era um fantasma levitando em cima das águas. Isso é um espírito. Devia estar repreendendo, está amarrado. Repreendido em nome de Jesus. E Jesus fala para eles: tem de bom ânimo, não tem mais. Sou eu. Olha só. Pedro vira para Jesus e fala assim: ó, Senhor, se és tu, me manda e ter contigo sobre as águas. Ele queria conhecer. Diga glória a Deus. Jesus falou: vem. Ele saiu do barco e começou a pisar. Cada passo que ele pisava, Jesus firmava, confirmava. Ele estava pisando sobre o quê? Sobre as águas. Mas ele estava pisando sobre a palavra. Eu sempre expliquei isso aqui. Água não segura ninguém. O que é que segurou Pedro? Aquele vem que Jesus falou. Jesus falou: vem. Pedro tomou aquela decisão, saiu do barco. Toda vez que ele pisava, aquele vem sustentava ele. Meu irmão, é a palavra que você tem, é nela que você tem que confiar. Ela é o próprio Deus com você. Diga isso comigo: a palavra que Deus me deu é o próprio Deus comigo. Você não precisa de outra coisa. Ela vai confirmar os seus passos, não tenha medo. Ah, mas eu vou deixar minha segurança, eu vou deixar o meu plano, vou deixar o meu barco para ir para as águas, uma coisa incerta, tal. Eu vi alguém postando, acho que foi no Facebook, não sei, dizendo: corajoso é aquele que deixa a sua vida para seguir Jesus. Melhor decisão que você pode fazer, que você pode tomar. Diga glória a Deus. Mas olha só, diz assim: ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Deus se agrada naquele que confia nele. 24, isso aqui é tremendo. Ainda que caia. Então presta atenção, deixa eu te perguntar: um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode cair ou não pode? Pode cair ou não pode, igreja? Pode ou não pode? Pode.